Apostólica Poder da Fé. Está no ar a Voz Apostólica. Muito bem, graças a Deus, né? Já damos graças ao nosso Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, por mais essa rica e poderosa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, né? Para falarmos do grande amor de Deus, para anunciarmos a palavra de Deus. Já está no ar o programa A Voz Apostólica. Este programa é da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, né? Na apresentação de hoje, o pastor Edivan e a ministração da palavra, pastora Elisângela. Já convido a todos a orarem aí conosco, curve a sua cabeça, aonde você está, né? E vamos orar, porque tudo que nós vamos fazer, temos que orar ao nosso Deus, temos que falar com Ele, né? Vamos agora levar os nossos pensamentos ao trono da graça de Deus em oração. Eu convido você que está aí do outro lado a orar conosco, já iniciando mais uma edição do programa Voz Apostólica. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, Pai maravilhoso, Senhor, graças eu te dou, ó Deus, por todas as bênçãos, por todas as vitórias que o Senhor tem nos concedido. Pai amado, eu já te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de pregarmos a tua palavra, de anunciarmos o teu evangelho, o teu nome. Pai querido, abençoa todos os nossos ouvintes que estão aí do outro lado, aqueles que estão, Pai querido, assistindo pela imprensa, aqueles que também estão assistindo pela internet, pela live. Abençoa a vida de todos. Nos abençoa aqui no estúdio, toma a nossa vida, a minha vida, a vida da pastora Elisângela, a vida do Lucenildo, sua família, sua casa. Abençoa a equipe dessa rádio. Pai querido, abençoa o diretor Bruno, sua família. Pai querido, abençoa todos os nossos ouvintes, os irmãos que fazem parte da Igreja Apostólica Poder da Fé. Abençoa eles. Abençoa também os irmãos de todas as outras igrejas aqui da cidade de Monteiro. Abençoa também as pessoas que não são ainda, ó Deus, evangélicas, as pessoas que ainda não te receberam. Abençoa a todos, no nome santo e poderoso de Jesus. Nos dá um programa na tua presença, para que o teu nome mais uma vez seja anunciado, para que o teu nome seja honrado. É no nome santo do teu Filho amado que eu te agradeço, que eu te louvo. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço. Amém. Amém. Graças a Deus. Bom, já está no ar aí o programa Voz Apostólica. Este programa é o programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. Na apresentação de hoje, desse amigo de vocês, pastor Edivan. Na ministração da palavra de Deus, o pastor Elisângela vai trazer a palavra de Deus logo mais às 22 horas. Deixa eu falar aqui, a Igreja Apostólica Poder da Fé está localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, bairro Alto São Vicente, próximo ao AA. Né? No domingo nós temos a reunião da família a partir das 17 horas. Reunião da família. Na segunda-feira nós temos a reunião às 19h30, reunião um chamado à oração. Na terça nós temos a reunião buscando o conhecimento, né? Quer dizer, um estudo maravilhoso na terça. E na sexta, escola bíblica. Então, convidamos você, sua família, para participar conosco. É fácil de encontrar ali a Igreja Apostólica Poder da Fé. Né? Já está conosco nossa irmã Josimere Batista. Deus abençoe aí essa família. Já vai aqui a paz do Senhor para essa família aí abençoada de Deus. O nosso irmão Fernando, nossa irmã Josimere Batista, o Jeane e o pequeno Davi. Deus abençoe. Também já vai a saudação para todos os irmãos, né, que fazem a APF. A nossa irmã Dedé, a nossa irmã Lucicleide, a nossa irmã Edgleide, sua casa, o Nenê, Vânia, Fabrício, aquele pessoal lá, nossa irmã Neves, Deus abençoe a irmã Neves, né? E todos os irmãos que fazem a EPF. Se a gente não lembrar, irmãos, o nome de todos, mas nós estamos falando aqui, mandando uma saudação para todos, tá bom? Deus abençoe a vida de todos. E vamos já ouvir um louvor na voz do cantor Cícero Nogueira. Vai dar certo. Medite na letra desse hino. Talvez os seus projetos tenham dado errado, porque você tem confiado em si mesmo, tem confiado no homem. Mas nós temos que depositar os nossos projetos, nossos sonhos nas mãos de Deus.
E quando nós colocamos os nossos sonhos nas mãos de Deus, aí vai dar certo, né? E a hora certa são precisamente 21 horas e 6 minutinhos, tem o oferecimento de saborear café. Vamos ouvir um belo hino na voz do cantor Cícero Nogueira, vai dar certo, medite na letra desse hino. Que Deus abençoe a todos. Vamos ouvir. Muito bem. Boa noite, irmã José. Deus abençoe. A paz do Senhor. Deus abençoe. Vai dar certo, não é necessário se preocupar. Vai dar certo porque Jesus Cristo é quem vai operar. Vai dar certo, você colocou tudo nas mãos de Deus. Vai dar certo, ele não desampara nenhum filho seu. O inferno pode levantar, vendaval pode se formar. A Adriana de Souza também está conosco. Boa noite, Adriana de Souza. Deus abençoe. Se alguém tiver algum pedido de oração, escreva aí que nós, pastora Elisângela, juntamente com nós, conosco, nós vamos orar, né, por você. Eu, pastor Divan, pastora Elisângela, vamos orar por você, pela sua casa, né? E logo após a ministração da palavra de Deus, a pastora estará orando por você. Que vai dar certo. Escolheu o louvor depois da mensagem? Vai dar certo, não tem quem resista a mão de Jeová. Vai dar certo, meu irmão, minha irmã. Vai dar certo, a porta de emprego, irmão, vai se abrir. Vai dar certo, operando Deus, ninguém vai impedir. O inferno pode levantar. Bota aí esse pedido de oração aí. Daiane, nossa irmã Daiane, Heloísa, pede oração, né? Para minha família, para meu pai. Vamos orar sim, viu, Daiane? Daiane e Heloísa. Muito bem, vamos orar. Jesus Cristo tem a solução. Basta apenas estender as mãos que vai dar certo. O inferno pode levantar, vendaval pode se formar, tempestade pode assolar, mesmo assim dá certo. Não importa a situação, Jesus Cristo tem a solução. Basta apenas estender as mãos e vai dar certo. Você está ouvindo A Voz Apostólica, um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. A oração é a base, tudo que acontece era para o meu bem. Muito bem, graças a Deus, né? Já estamos de volta, né? Estamos de volta. Deus abençoe nossos queridos irmãos e amigos. Mandamos algumas saudações à nossa irmã Dedé, lá no Mutirão, né? E a nossa irmã Luciclei, Deus abençoe a vida da nossa irmã Dedé, toda aquela família, né? E também para os irmãos que estão ligados conosco, nossa irmã Neve, sua casa, né? Adriana, Deus abençoe a vida de vocês aí, né? Nossa irmã Edileide, os irmãos, todos que estão ligados conosco, né? Também a nossa irmã, ela disse que não perde o programa, gosta muito de ouvir o programa, é a irmã, o nome da irmã, pastora, que a gente viu hoje? Joana. A nossa irmã Joana, né?
Vai aqui a saudação também para nossa irmã Joana, Deus abençoe. E os demais irmãos, né? Os irmãos que sempre escutam nosso programa e às vezes nos encontram na rua e dizem: eu gosto de ouvir o programa de vocês. Então que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Também já está conosco aqui pela live nossa querida cunhada lá de São Paulo, Edileuza Santos. Deus abençoe. Edileuza Santos está dizendo: boa noite, meus amados pastores. Muito bem, Edileuza, muito obrigado, Deus abençoe. O Eduardo Ventura também, né? Já está conosco, né? Boa noite, meu irmão e minha irmã Elisângela. Um grande abraço para todos vocês. Muito bem, Eduardo Ventura, muito obrigado aí por estar conosco, nos assistindo. Deus abençoe a vida do Eduardo Ventura e de toda essa família aí abençoada, né? Aí em São Paulo, a Raita Rose, né? A Isabela e também o Ednardo, também a noiva do Ednardo, a Isabela, o esposo da Isabela, né? E o Carlos Macena, né? É o esposo da Aitia. Deus abençoe aí, vai o abraço para essa família aí. Também o Toninho Pincelli, mandamos um abraço também para o Toninho Pincelli. Sempre escuta também o nosso programa lá em São Paulo, Diadema. Deus abençoe, né? E vamos dar prosseguimento aqui, vamos ouvir um belo louvor. A Porta, na voz da dupla Luciano e Josafá. Vamos ouvir esse belo louvor. E já oferecemos esse louvor para a adoração ao nosso Deus, para o elevador espiritual de todos os irmãos que estão ligados conosco, os que estão assistindo pela imprensa, FM, os que estão nos assistindo pela live. Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos ouvir aí um belo louvor na voz de Luciano, né, e Josafá. A Porta são precisamente 21 horas e 13 minutinhos. Tem o oferecimento Saborear Café. Vamos ouvir esse louvor. Muito bem, Deus abençoe a todos. Às vezes parece que não tem mais jeito, e pra você a vida acabou. Estás sofrendo tanto desse jeito, mas o Senhor, Ele não te abandonou. Sei que é difícil cantar em meio às lutas, o coração é sensível e te faz chorar. Confia no Senhor e tudo vai mudar, e a tua bênção o Senhor vai te entregar. Entrega teu caminho nas mãos do Senhor, confia nele, tudo ele fará. A bênção já é tua, pode acreditar. A porta que ele abre ninguém pode fechar, a porta que ele fecha ninguém vai abrir. Operando Deus, ninguém pode impedir. Derrota não é coisa de cristão. Qual? Derrota não é coisa de cristão, tá? Bota ali, tá ali. Sei que é difícil cantar em meio às lutas, o coração é sensível e te faz chorar. Confia no Senhor e tudo vai mudar, e a tua Esperança que restou. bênção o Senhor Você não vê se vai tem a te esperança que restou, com raiz rápido. entrega teu caminho nas mãos do Senhor. Confia nele, tudo ele fará. A bênção já é tua, pode acreditar. Depois da pregação. A porta que ele abre ninguém pode fechar, a porta que ele fecha ninguém pode abrir. Operando Deus, ninguém pode impedir. Quando Deus quer dar Vitória. Ele muda o quadro da história. Só Ele é Deus.
Ele tudo Ele fará. A bênção já é tua, pode acreditar. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. A porta que Ele fecha, ninguém pode abrir. Operando Deus, ninguém pode impedir. Operando Deus, ninguém pode impedir. Operando Deus, ninguém pode impedir. Você está ouvindo A Voz Apostólica, um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. A oração é a base do que acontece. Muito bem, graças a Deus, né? Já estamos de volta, né? Louvado e adorado é o nome do Senhor Jesus para todos sempre, né? Temos aqui várias pessoas aqui assistindo conosco. A Kaline Cortez, né? Deus abençoe Kaline. A Ângela Barbosa, Deus abençoe nossa irmã Ângela. Aqui a paz do Senhor para nossa irmã Ângela, né? A nossa irmã Cosma Aleixo está assistindo também lá de São Paulo. Deus abençoe a irmã Cosma Aleixo, né? Deus abençoe a nossa querida irmã Cosma Aleixo, né? Estava assistindo ontem, também está assistindo hoje, ligadinho conosco aí no programa A Voz Apostólica, né? Louvado é o nome do Senhor Jesus, né? E eu quero aqui também mandar, né, a saudação para todas as pessoas aí, saudações para todos que estão aí conosco. Deus abençoe a vida de vocês, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos ouvir mais louvores, né? Daqui a pouco. Vou pedir para o Luciano colocar aí um louvor. Enquanto nós estamos aqui anunciando derrota da coisa de cristão, daqui a pouco nós vamos ouvir esse louvor, né? Derrota da coisa de cristão com Thalita. E já mandamos uma saudação para todos que estão ligados conosco. Você pode participar, pode pedir aí, fazer o seu pedido de oração. E nós vamos orar por você, né? A pastora vai orar por você após a ministração da palavra de Deus, né? Isso é maravilhoso. Nós estamos aqui para servir. O próprio Jesus Cristo, ele disse, né? Eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir. Estamos aqui para servir a você, para orar por você, orar por sua casa. E você vá até ali, a Igreja Apostólica Poder da Fé, nos faça uma visita. Vá, leve sua família, aonde você vai ouvir ali a palavra de Deus. A Igreja Apostólica Poder da Fé está localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, bairro Alto São Vicente, né? Próximo ali à sede do AA, né? Do Alto São Vicente. No domingo nós temos reunião às 17 horas, a reunião da família. Na segunda, às 19h30, né? Reunião, um chamado à oração. Na terça, reunião buscando conhecimento. E na sexta, escola bíblica. Vá ali e participe ali das nossas reuniões. Nós estamos ali para atender você, eu, pastor Ivan, pastor Elisânia, estamos ali para atender você, orar por você, por sua casa, sua família e trazer a palavra de Deus para a sua vida, tá bom? Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos ouvir mais um louvor, né? E logo após nós estaremos de volta. Vamos ouvir um louvor com Thalita, derrota não é coisa de cristão. Contigo, amigo, que você escuta esse louvor. Cabisbaixo e sem direção. Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído, mas saiba que Jesus me estende a mão. Jesus estende a mão para você. Se levante do chão, erga a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão. Da Grécia Rosiane, né? Está conosco. Danúbio Leal, Deus abençoe, cantor Danúbio. Pai do Senhor, meu querido. Derrota não é coisa de cristão. Se a tristeza te pegar pelo caminho, se a estrada estiver cheia de espinhos, saiba que não há vitória. Muito bem, irmã Cosma.
o pecado, o teu fardo se torna pesado. Troque pelo fardo do Senhor. Se levante do chão, erga a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Se a tua vida está Sitiada, mas parece uma cidade murada, derrube a muralha pela fé. Não limite o poder divino. Jesus disse no seu grande ensino: em meu nome você pode tudo o que quiser. Se levante do chão, erga a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. Se levante do chão, erga a sua cabeça, siga para o alvo que produz salvação. Se levante do chão, erga a sua cabeça. Derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa de cristão. muito bem, Eduardo Ventura. Derrota não é Coisa de cristão. Não, 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 não. Derrota não é coisa de cristão. Muito bem, né? Ouvimos aí um belo louvor, né? O Danúbio Leal está dizendo: logo, logo estarei aí. Muito bem, Danúbio, né? Vai chegar a oportunidade. Logo, logo o Senhor estará aqui. Em nome de Jesus. Cantando, louvando o nome do Senhor, adorando, né? Muito bem, Danúbio Leal, que sempre está aí na mídia aí, fazendo suas lives, está louvando o Senhor. Muito bem, né? Esse menino que tem se dedicado aí à obra de Deus. Deus abençoe o cantor Danúbio Leal. Também a nossa irmã Cosma manda um recadinho aqui para a pastora, né? Diz assim: com certeza, irmão Adivan, graça e paz para todos os irmãos em Cristo Jesus, aí em Monteiro. Um abraço aí para a irmã Elisângela, né? Para a pastora Elisângela, está mandando aqui um abraço para a pastora Elisângela, paz do Senhor. Muito bem, irmã, Deus abençoe, viu? A nossa irmã Cosma, né? Está assistindo lá de São Paulo, né? Deus abençoe a nossa querida irmã Cosma. Vamos dar uma olhadinha no louvor aí que já tocou os que estava na grade, né? Ela pode dar uma passadinha mais aí, pra ver. Juízo final. O grande Raíssa Ravel. Bloqueia esse. Não, né? Não. É bonito, juízo final, rapaz. O seu filho é bonito. Juízo final ao seu Pires. Embaixo. Tem que trazer depois um pendrive cheio de música pra renovar essas aí, tirar, que a gente sabe que bloqueia, né? É. Muito bem. Vamos ver outra aí. Naturalmente.
Naturalmente, né, Senhor? Naturalmente. É, naturalmente. Pronto. Muito bem. Também Isabela Santos, né? Está conosco. Deus abençoe a Isabela. Deus abençoe a nossa querida Isabela Santos, nossa sobrinha, está também assistindo lá de São Paulo, né? Muito bem, Isabela. Deus abençoe. Arley Ferreira também está conosco, né? Arley Ferreira Moura. Deus abençoe. Os irmãos, se tiver algum pedido de oração, pode digitar aí. A pastora vai anotar aqui. E após a ministração da palavra de Deus, vamos estar orando por você. Tá bom? Também Maria Vanessa está conosco. Deus abençoe. Maria Vanessa está aí ligadinha conosco. Deus abençoe muitas pessoas aqui acompanhando aí o programa A Voz Apostólica, né? E daqui a pouquinho a pastora Elisângela vai trazer a mensagem da palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração, né? Não saiam daí, né? O Senhor Jesus, ele fala conosco através da palavra. E o louvor que nós ouvimos agora há pouco fala: erga a cabeça, não fique assim, né? Erga a cabeça, derrota não é coisa de cristão, né? Às vezes, o cristão aqui na terra, ele passa por lutas, tribulações, mas ele não pode viver sua vida toda em lutas e tribulações. Porque a palavra do Senhor nos diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né? Então, na hora certa, no tempo certo de Deus, Deus vai mudar a história e vai dar vitória e vai abençoar a vida de todo aquele que permanece na sua presença, buscando, adorando e louvando o nome dele. Também está conosco, né, nosso irmão Adenoque Egídio, né, da Silva. Muito bem. Já concedeu, irmão. Já concedeu. É o nosso irmão Enoque Egídio, né, cantor, né, tá aí com o seu novo CD. Eu vou depois mandar pelo Facebook, irmão Enoque, o meu endereço para o senhor mandar um CD para mim tocar aqui no programa, tá bom? Manda um CD aí dos seus. Eu vou tocar, vou divulgar aqui no programa, né? Quem sabe Deus não providenciará um dia para o senhor vir aqui louvar aqui conosco aqui, né? Nosso irmão Adenoque Egídio, né? É cantor e compositor ele, né? Deixa eu ver essa aí. Cantor e compositor. Não, tá bem. Parece que é ele mesmo. É, nós temos um irmão, se não for o nosso irmão, mas responda aí. Se for o senhor, responda. Nós vamos aguardar. Eu vou passar o endereço para o senhor mandar um CD. Aí o seu novo CD, né? Mandar o seu novo CD para a gente divulgar aqui no nosso programa e falar aí do seu trabalho. Nosso querido irmão cantor Adenoque Egídio da Silva.
Deus abençoe. Também está conosco o Bruno Balbino. Muito bem, graças a Deus, né? Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Tem aqui algumas pessoas já estão conosco. É Maria Vanessa, Adenoque Egídio da Silva, né? E Bruno Balbino também está conosco, nos assistindo. Deus abençoe a vida de vocês, meus queridos irmãos. Deixa eu dar aqui alguns recadinhos, antes que nós prossigamos assim, com mais louvores. Eu quero falar aqui, mandar um recadinho para os Tripulia Kids, né? A loja Infanto Juvenil está na rua Nestor Bezerra da Silva, número 121, Monteiro. O celular é 999910070. Tripulia Kids, né? Organização Patrícia Paiva. Muito bem. Mandamos aí um abraço para o Dácio Batista, para o seu Décio, né? Para a dona Maria Helena, né? Para toda essa família aí. Abençoada. Deus abençoe vocês. O Natan, Deus abençoe esse povo aí de Deus. Também eu quero mandar mais um recadinho aqui para Carlos do Biscoito Trigo Bom, especialista em biscoitos, bolachas, né? E está localizados na rua Vespasiano Guerra, número 89, celular 99807-1652, né? A Casa do Biscoito Trigo Bom, ela é a organização de seu Luiz Gonzaga Anastácio, né? Vamos aí comprovar esse trabalho aí do seu Luiz Gonzaga Anastácio. Meus queridos irmãos, também quero mandar um recado aqui para o Sacolão Bom Jesus. O Sacolão Bom Jesus está localizado na rua Gilberto de Araújo Cordeiro. Temos frutas, verduras fresquinhas. Venha conferir o bom preço e ótimo atendimento, né? É muito bom, né? Nós tivemos aí o Sacolão Bom Jesus, bom atendimento. Eu posso comprovar isso, né? Organização Romualdo e Leda. Muito bem. André Multimarcas Top 10. Venha conhecer a nova loja na cidade, onde você encontra produtos de cama, mesa e banho, né? E roupas adultos infantil. Qualquer peça por apenas R$10. Olha aí. Abrimos de segunda a sábado, segunda a sexta, de 8 horas a meio-dia, das 14 horas às 17 horas, e aos sábados de 8 horas às 14 horas. Estamos localizados na rua Joaquim Romão de Melo, número 32, né? No centro da cidade. Organização de Salles e Fabiana. O celular é 998105978. Muito bem. Lanchonete Sabor do Sul. Temos diversos tipos de lanches, né? Sucos, refrigerantes. Vem experimentar. Entrega grátis. O celular é 99845-9985. Temos Wi-Fi grátis, localizado no antigo Chafariz. Organização Daniela e Família. Também eu quero mandar um abraço para o nosso amigo Dejaci, né? Dejaci, lá do Abatedouro São Mateus. Temos frangos vivos e abatidos e verduras, localizado na rua Tobias Remígios Gomes, número 389, Alto São Vicente, né? O telefone lá é 3351-2149, organização Dejaci e Nalva, né? Vânia Cabeleireira, corte, escovas, tinturas, selagem, botox e progressiva japonesa, preço super em conta, né? O celular da Vânia é 93939-2379, Rua Sebastião Tagino, número 445, Alto São Vicente. Mandamos um abraço aí para a Vânia Cabeleireira, né? Farmácia Firme. A Farmácia Firme está localizada na Praça Nilo Feitosa, número 21, ao lado da Agência da Real, no centro de Monteiro. Fone 3351-1605. E celular é 99686-1900. Entregamos a domicílio. E temos farmacêutico no local para tirar todas as dúvidas e orientar no uso correto dos medicamentos, né? E horário de funcionamento das 7 da manhã às 21 horas, domingo das 8 da manhã ao meio-dia. A organização Jair Cineide, né? Bom, Bobson, aluguel de som para casamento, aniversário e eventos. Você que quer aí fazer, né, um seu evento e você pode pensar, mas como eu vou conseguir o som? É só você entrar em contato com o Bobson, ele vai lá, instala, deixa tudo direitinho para você, toma conta ali e dá conta do recado direitinho. Bobson, aluguel de som para casamento, aniversário e eventos. O celular do Bobson é 99883-3554, Bobson. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir aí um belo louvor, prosseguindo aí o programa. Você está ouvindo o programa
A Voz Apostólica. Esse programa é da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas, aqui na cidade de Monteiro. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir aí a pastora Elisângela, que vai trazer a palavra de Deus. Mas antes vamos ouvir um louvor, né, para a meditação de todos os nossos ouvintes, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus e para a meditação dos nossos ouvintes. Um louvor que traz por título Juízo Final, na voz do cantor Alceu Pires, né? Também está conosco Heloísa Helena, Josimere Batista, Isabela Santos. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir esse belo louvor, Juízo Final, na voz de Alceu Pires. Ouçamos, portanto. Ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer nada pode levar. A multidão levará para o cemitério, mas lá pra frente o caso é mais sério, não terá ninguém para o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus e abster-se do mal. Agora não adianta credo nem Ave Maria, ir aguardar para o último dia a condenação do juízo final. O que adianta a riqueza e a muita fama, só os olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. O que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus? De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, ainda no inferno pode lançar? Procure enquanto é tempo aceitar a paz, se morrer perdido não terá jamais oportunidade para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao céu antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, o outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir tudo bem explicado, continuarás na vida de pecado? A salvação não te interessa. Desculpe-me, não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordem, é meu dever. A toda verdade a todos falar. Apoio. Muito bem, né? Desculpe, eu não tenho nada com o teu viver. Estou cumprindo ordem, este é o meu dever, a pura verdade, né? A todos falar, né? Está conosco Leda Batista, né? Nossa irmã Leda, paz do Senhor, irmã Leda. Acabamos de ler aqui o seu anúncio, viu? Já lemos agorinha. Se você escutou, tudo bem. Acabamos de ler faz um pouquinho de tempo, já lemos aqui o anúncio da nossa irmã Leda. Deus abençoe a nossa irmã Leda Batista, né? Que é empresário do Sacolão Bom Jesus. A empresária lá do Sacolão Bom Jesus, né? Muito bem, está conosco aí nossa irmã Leda Batista, né? E o Romualdo, né? Leda e o Romualdo lá são empresários lá do Sacolão Bom Jesus. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado aí pela audiência. Deus abençoe.
Muito bem. Se alguém tiver um pedido de oração aí, pode escrever aí. E aí a pastora vai orar. Nós vamos orar, né? Por vocês, tá bom? Deus abençoe a vida de todos os irmãos que estão aí ligados conosco. Todos. E daqui a pouquinho a pastora Elisângela vai trazer a mensagem poderosa da palavra de Deus, né? Essa mensagem que transforma, que abençoa o mais vil pecador. Então, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, logo mais às 22 horas, o pastor estará trazendo aí a mensagem da palavra de Deus. Vou passar para ela e ela vai trazer a mensagem da palavra de Deus. Vamos ouvir ainda mais alguns louvores e daqui a pouco estaremos aí passando para a pastora que vai trazer a palavra de Deus. E convidamos a todos que estão nos assistindo. Faça uma visita ali na Igreja Apostólica Poder da Fé. Vá e leve sua família, aonde Deus vai falar com você, né? A Igreja Apostólica Poder da Fé está localizada na Travessa Motorista João Francisco do Nascimento, bairro de São Vicente, né? Ali próximo à sede do AA. Vá e leve a sua família, né? Participe dali das nossas reuniões. Estamos ali para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. No domingo, a nossa reunião da família começa às 17 horas, né? No domingo, às 17 horas, reunião da família. Das 17 às 19 horas. Na segunda-feira, começa às 19h30. Né? A reunião é um chamado à oração. Na terça, reunião buscando o conhecimento de Deus. Estudo bíblico, né? E na sexta, escola bíblica, 19h30. Escola bíblica. Na terça também. Só a reunião do domingo, que começa às 17 horas, às 5 horas da tarde. Então, todos estão convidados para participar ali conosco. Não saia daí não. Daqui a pouquinho a pastora vai trazer a palavra de Deus. Vamos ouvir mais aí louvores. Daqui a pouquinho a palavra de Deus será ministrada nessa noite. Muito bem, você está ouvindo aí o programa Voz Apostólica da Igreja Apostólica Poder da Fé, Ministério Libertando Vidas. Também está conosco Luiz Helena, né? Muito bem, Luiz Helena também está aí conosco. Deus abençoe. E Luiz Helena, Esdras Emanuel, o sonoplasta lá da igreja, né?
Após o louvor, já passaria para você, viu? Daqui a pouquinho. Muito bem, graças a Deus, já estamos de volta, né? Bom, e daqui a pouquinho nós vamos ouvir aí, né, a pastora que vai trazer a mensagem da palavra de Deus. Nós vamos ouvir mais um louvor, naturalmente, com o irmão Lázaro, né? Vamos ouvir esse louvor e já dedicamos esse louvor para, primeiramente, o nosso Deus e para o elevo espiritual de todos os irmãos que estão ligados conosco, né? Esse louvor, naturalmente, com o nosso cantor, irmão Lázaro. E logo após, nós vamos já ouvir daqui a pouquinho a ministração da palavra de Deus com a pastora Elisângela. Vamos ouvir. Paz, Senhor, meus amados, tudo bem? Louvado seja Deus. Vamos lá. Vai direto a oração. Vai direto já. Vai tocar o turno. Ainda tem um bloco, né? Louvado seja Pode tocar o Deus. bloco, pode ser. Fala para teu irmão, seja valente, meu irmão. Olha pro lado e diga, seja valente. Seja valente, meu irmão. Deus é fiel. Escuta esse louvor. Naturalmente sigo caminhando em direção a Deus. Eu sigo em frente, sou valente. Naturalmente sigo caminhando em direção a Deus. Eu sigo em frente, sou valente. O mundo oferece tantas coisas boas pra quem está à toa, mas quem está em Cristo não é confundido. Tem olhos cheios para ver realmente tudo que se passa. Pecado mata, vivo em vitória, pois de Deus sou filho. Sou escolhido naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus. Eu sigo em frente, sou valente, naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus. Eu sigo em frente, sou valente. Levante a mão direita e diga, sou valente. Muito bem. Deus abençoe a todos. Laura Maria, Deus abençoe. O mundo oferece tantas coisas boas pra quem está à toa, mas quem está em Cristo não é confundido. Tem olhos cheios para ver realmente tudo que se passa. Pecado mata, vivo em vitória, pois de Deus sou filho. Sou escolhido Naturalmente, sigo caminhando em direção a Deus. Sigo em frente, sou valente. Sigo caminhando em direção a Deus. Sou valente. Muito bem, né? Graças a Deus.
Graças a Deus, né? Estamos chegando aí ao momento já da mensagem, da palavra de Deus. A pastora Elisângela vai transmitir a mensagem. Capacitados para cuidar da saúde dos seus olhos. Trabalhamos com armações nacionais e importadas, com o melhor preço da cidade. Ótica Luiza, localizada no shopping Camporate Monteiro. Qualidade e estilo para toda a família é Ótica Luiza. Você está ouvindo a Voz Apostólica, um programa da Igreja Apostólica Poder da Fé. A oração é a base. Muito bem, né? Graças a Deus. Chegou aí um momento especial, onde nós vamos ouvir a palavra de Deus transmitida com a pastora Elisângela. A paz do Senhor, pastora Elisângela. Fique aí. A oportunidade está com você para pregar a palavra de Deus. Deus abençoe o nosso querido ouvinte. Vamos ficar agora com a pastora Elisângela, que vai transmitir a palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. Paz do Senhor, pastora Elisângela. Muito bem, graças a Deus. Já desejamos cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor, né? Que Deus continue abençoando cada um dos nossos irmãos e ouvintes do programa Voz Apostólica, né? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão na sintonia, né? Os nossos amados irmãos, que Deus abençoe a vida de todos, né? E nós vamos continuar a ministração, né, da última semana que nós iniciamos, né? Falamos aqui a primeira parte e hoje cremos que vamos terminar em nome de Jesus, né? O tema da nossa mensagem é o seguinte: em que o diabo quer que você acredite? Olha que tema importantíssimo. Em que o diabo quer que você acredite? Nós vamos ler em João capítulo 8, versículo de número 44 em diante, né? Que diz assim a palavra de Deus: vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, ele está apenas fazendo o que é o seu costume, pois é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Versículo 45 diz o seguinte: mas, porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Qual de vocês pode provar que eu tenho algum pecado? Se digo a verdade, porque não crê em mim. A pessoa que é de Deus escuta as palavras de Deus. Vocês não escutam as palavras de Deus, porque vocês não são deles. Olha que palavra dura. Jesus tratou com toda dureza ali os fariseus, escribas e fariseus que interrogavam Jesus, acusavam a Cristo. E ele disse: olha, quando o diabo ele fala mentiras, ele está falando do que lhe é próprio, porque ele é o pai da mentira, né? Então nós vemos aqui, né, o tema, a leitura bíblica não poderia de maneira alguma ser outra a não ser este versículo, porque o tema da nossa mensagem é o seguinte: em que o diabo quer que você acredite? E nós falamos aqui no início, né, na semana passada, na última quinta-feira,
que há vários pontos, são 10 pontos nessa mensagem, que são mentiras que o diabo quer que as pessoas acreditem que seja verdade. Mas na realidade são mentiras. E essas mentiras do diabo têm enganado muitas pessoas. Essas mentiras do inimigo têm feito muitas pessoas perecerem, muitas pessoas sofrerem por causa das suas mentiras. E nós vamos estar aqui passando alguns pontos. Nós ficamos no ponto de número 3 na última mensagem. Nós vamos continuar dele. Mas apenas uma rápida introdução. Nós vemos aqui que o diabo é mentiroso e as mentiras são o seu principal instrumento para a ruína e destruição da humanidade. Na verdade, o diabo assassina através das suas mentiras. Então nós vemos aqui que nessa introdução da mensagem que nós estamos falando, falei na última quinta-feira também a mesma coisa, né? O diabo, ele usa a mentira, é o seu principal instrumento para enganar as pessoas, para destruir toda a humanidade, para arruinar, para destruir. E isso ele tem usado nos últimos dias com mais força, com mais vigor, querendo enganar as pessoas, querendo arruinar a humanidade. Então nós falamos aqui na última quinta-feira os pontos principais dessa ministração, né? A corrupção da mente é uma das principais maneiras do diabo desviar as pessoas de Cristo. Uma das suas maneiras principais de desviar as pessoas de Cristo é corrompendo a mente dessas pessoas. O diabo, ele fala a mente das pessoas e as pessoas muitas vezes estão pecando, estão falhas diante de Deus e o diabo vem na mente das pessoas para enganá-las e diz: não, você está agindo corretamente, você está no caminho certo, você está caminhando corretamente. Então o diabo, ele usa as suas metodologias para ensinar as pessoas, usa essa principal maneira de desviar as pessoas de Cristo, enganando a mente das pessoas, atingindo a mentalidade das pessoas, porque nós vemos que todo ser humano, todos quantos vão pecar, vão fazer algo que não está na palavra de Deus, o que acontece? O diabo primeiro, ele fala a mente das pessoas. É o seu principal objetivo. Ele fala logo a mente e nós vemos que ao falar a mente, vai surgindo o desejo no coração da pessoa pecar e de praticar várias e várias coisas. Então nós vemos que é uma arma terrível do diabo. Ele fala em primeiro lugar a mente das pessoas, né? Nós ensinamos aqui, estamos só fazendo um breve respaldo do que nós paramos, aonde nós paramos, para que você possa ter, você que está ouvindo hoje, não ouviu na última quinta-feira, você possa ter uma noção do que nós estamos falando, né? Então a mentira número 1 do diabo é dizer o seguinte: o pecado traz realização. Ele coloca na mente das pessoas e diz: não, continua pecando, você se sente feliz com isso, então pratica, faz, não tem nada a ver, continua fazendo, porque você está se sentindo feliz. Então isso é uma das mentiras do diabo, que ele coloca na mente do ser humano e diz: olha, o pecado traz realização para você, então continua falhando, continua pecando, porque você está se sentindo bem assim, continua praticando tais práticas, né, que distanciam a pessoa de Deus. Então as pessoas são enganadas pelo diabo, porque ele coloca na mente das pessoas a primeira mentira é dizer que o pecado traz realização. A segunda mentira do diabo, vamos ver qual é, né? Vamos ver. Nós vemos aqui que a segunda mentira dele, ele diz: o pecado é facilmente derrotado. Né? E nós falamos aqui que as pessoas dizem: não, eu tenho esse vício, mas na hora que eu quiser eu posso parar. Eu pratico isso, mas na hora que eu disser assim, eu vou parar, eu paro e acabou a história. Eu não preciso de ajuda de Deus para vencer o pecado. Eu não preciso de ajuda de ninguém, basta apenas eu querer
e acabou a história. Eu venço o pecado facilmente, eu derroto o pecado facilmente. Então essa é uma segunda mentira contada por Satanás. Né? E nós vemos no ponto 1, voltando rapidamente, que o diabo ele tem iludido a mente das pessoas. Nós vemos aí com várias coisas que está acontecendo na atualidade, né? Nas mídias, nas redes sociais, tem atingido as pessoas, atingido a mente das pessoas, né? E até mesmo dentro das igrejas nós vemos isso acontecendo. Então nós vamos ver aqui o terceiro ponto, a terceira mentira que o diabo quer que você acredite, né? Então a segunda mentira que eu falei, o pecado é facilmente derrotado. Ele coloca isso na mente das pessoas. Terceira mentira escrita que o diabo coloca na mente das pessoas. Terceira mentira. Você pode lidar com o pecado sem recorrer a Cristo. Olha aí. Né? O diabo coloca na mente, não, para que você entregar a sua vida para Cristo? Você não precisa disso. Você pode lidar com o pecado sem precisar da ajuda de Cristo para purificar, para mudar a tua história. Na hora que você quiser parar de pecar, você para. Então isso é outra mentira contada por Satanás, né? Então nós vamos entrar aqui, vamos iniciar no quarto ponto. O que quer dizer o quarto ponto? Quarta mentira, é impossível, olha bem a mentira que o diabo coloca na mente das pessoas. É impossível atingir os padrões de Deus. Primeiro nós vemos que o diabo coloca na mente das pessoas que elas não precisam de Deus para se livrarem dos seus pecados. Que essa pessoa sozinha consegue vencer o pecado sozinha, sem a ajuda de Deus. E isso é um equívoco. O homem, ele não pode vencer o pecado sozinho, a não ser com a intervenção de Deus na vida do homem. Então nós vemos aqui que Romanos 8:13 diz assim, ó: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha o que diz. Então nós vemos que sem a ajuda, sem a intervenção do Espírito Santo, o homem não pode se livrar dos seus pecados. O homem não vai ter consciência que está pecando. Ele vai dizer, não, eu estou pecando, isso está me fazendo feliz, eu estou feliz assim, eu não preciso de Deus, eu não preciso do Evangelho, eu não preciso me arrepender, porque isso não vai causar nenhum problema para a minha vida espiritual. E isso é um engano das pessoas a respeito disso. Então vamos aqui ao quarto ponto, aonde nós paramos na última quinta-feira, né? A quarta mentira é impossível atingir os padrões de Deus. O diabo conta essa mentira, coloca essa mentira na mente das pessoas e diz, olha, é impossível você atingir os padrões de Deus, você não tem condições disso. É uma tendência humana culpar as circunstâncias ou as outras pessoas pelos nossos escorregões no pecado. Olha aí, com certeza, meu prezado ouvinte, meu querido irmão que está nos acompanhando, você já ouviu alguém dizer, não estou hoje nessa situação por causa de fulano, porque estou hoje nesse pecado, nessa situação, por causa de alguém. Às vezes culpa o marido, às vezes culpa a esposa e vice-versa. Eu estou nessa situação porque estou neste pecado, porque alguém me induziu a fazer isso. Então nós vemos que a tendência humana é culpar as circunstâncias e culpar outras pessoas pelos seus pecados. Então nós preferimos pensar que diante das circunstâncias, diante das nossas circunstâncias, seria impossível deixar de pecar. E as pessoas pensam dessa maneira. É impossível deixar de pecar. Queremos pensar dessa maneira porque alivia as nossas consciências e nos isenta de responsabilidade quando pecamos. Então nós vemos que as pessoas hoje em dia dizem, não, eu tenho certeza que eu não estou cometendo pecado.
Foi alguém, ou então se ele ou se ela abre a sua mente e diz, não, eu estou em pecado, ou abre a sua boca para falar isso, ela diz, não, não é culpa minha. Culpa de alguém que me induziu a cometer esse erro. Foi por culpa de alguém que não estava na hora que eu precisava, não estava comigo, não estava perto de mim. Por isso que eu estou pecando, por isso que eu estou no erro. Né? Então nós vemos aqui, afinal de contas, como Deus pode nos responsabilizar por aquilo que é impossível? É uma pergunta. Há um sentido em que a santidade de Deus, de fato, representa um padrão impossível para a humanidade pecadora. Então o homem no seu pecado, nos seus delitos e pecados, ele jamais vai querer saber de Deus. Ele jamais vai querer que Deus venha intervir, que Deus venha ajudar, que Deus venha o regenerar. Ele acha isso impossível, a ação de Deus na vida dele. Né? Quando os discípulos ouviram Jesus explicar o custo do discipulado para o jovem rico, perguntaram. E os que ouviram isto disseram, logo, quem pode salvar-se? Está escrito em Lucas 18, 26. Jesus respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Está no versículo de número 27 de Lucas 18. Então nós vemos aqui que alguém pode dizer, não, mas é impossível alguém ser salvo. Né? Os discípulos questionaram a Cristo e perguntaram, mas se tudo isso, o Senhor exige tudo isso de nós, então isso é impossível alguém salvar-se. Não tem condições de alguém salvar-se. Então Jesus respondeu, as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então hoje, meu prezado ouvinte, você que está ouvindo o programa A Voz Apostólica, a ministração dessa palavra, você pode ter dito no seu coração, pastora Elisângela, é difícil para mim vencer o pecado, é difícil para mim vencer o vício, é difícil para mim abandonar tais práticas. Mas eu quero dizer que é impossível para você, mas para Deus não há nada impossível. Todas as coisas são possíveis a Deus. Deus pode libertar você desse vício. Deus pode tirar o vício da sua vida. Deus pode purificar a sua vida. Deus pode regenerar você, transformar a sua vida. Mas é necessário você querer, confiar, acreditar, depositar a sua confiança em Deus. Você precisa da intervenção de Deus na sua vida para vencer os vícios. Você precisa da intervenção do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence do pecado e do juízo. Você precisa que o Espírito Santo ele toque na sua vida, ele fale ao seu coração, ele fale à sua mente, para que a sua mente seja aberta para entender as verdades e o que Deus quer para a sua vida. Então nós vemos aqui, portanto, é um erro fundamental desculpar-se do comportamento pecaminoso, já que Deus prometeu graça para obedecer a quem o busca pela fé. Não existe pecado que não possamos vencer, nem tentação que não possamos resistir pela graça. Em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13. Então, não existe pecado que você não possa vencer pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré. Nem tentação que não possa ser resistida pela graça de Deus.
Então o erro do ser humano é dizer: eu não consigo sair desse vício, eu não consigo me libertar. Você por si mesmo você não consegue, mas você tem que clamar a Deus, buscar a Deus e dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu preciso me libertar, eu preciso obedecer a tua palavra, andar na tua presença em santificação. Eu preciso ser livre desse vício, porque eu sei que esse vício faz separação entre mim e o Senhor. Então é necessário o homem clamar a Deus, buscar a Deus com fé. Em outro versículo, o apóstolo Paulo ainda diz, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, olha bem o que o apóstolo Paulo está relatando nesse versículo. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então Deus estava falando para o apóstolo Paulo e disse: olha, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então você precisa clamar pelo poder de Deus e dizer: Senhor, eu preciso da tua graça para me livrar, eu preciso do teu poder para me libertar, eu preciso do teu poder para ficar distante do vício, distante do pecado, livre do pecado. Senhor, eu preciso do teu poder na minha vida. Então isso o apóstolo Paulo disse. Aí ele diz ainda, ó, para que habite em mim, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele relata que ele tinha fraquezas, ele tinha as suas falhas. Mas era o apóstolo Paulo, pastor Elisângela, seguidor de Cristo, o apóstolo do Senhor, escritor de várias cartas do Novo Testamento. E por que o apóstolo Paulo falou que tinha fraquezas? Porque todo ser humano, ele tem fraquezas. Todo ser humano, ele tem as suas falhas. Não há ser humano que seja perfeito diante de Deus. Mas nós vimos que o apóstolo Paulo disse: eu preciso que o poder de Deus, o poder de Cristo habite na minha vida. Eu preciso do poder de Deus para me livrar das minhas fraquezas, para me sustentar. Então nós vemos que o ser humano, ele precisa do poder de Deus para que ele seja livre de todas as suas práticas pecaminosas. Deus quebra o poder do pecado na nossa conversão. Vamos ver o que é que diz aqui. Este é o ponto focal de Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Esse versículo é tão profundo, tão importante, essas palavras do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta a Romanos. Nós vemos que ele disse: que diremos, pois? Ele faz uma pergunta: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Olha o que o apóstolo Paulo diz: se eu sei que eu tenho a graça de Deus, sou salvo pela graça, então a gente vai continuar pecando para que a graça de Deus abunde em nós? Aí ele responde: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha que pergunta importantíssima. O que é que nós aprendemos aqui? Se alguém realmente foi convencido pelo Espírito Santo, se converteu ao Senhor Jesus, ele foi mudado, ele foi regenerado, não tem condições dele continuar pecando. É isso que o apóstolo Paulo diz. Se está morto para o pecado, ele não continua vivendo no pecado. O problema é que as pessoas dizem: não, mas fulano aceitou a Cristo, se converteu, mas ainda continua com várias práticas pecaminosas, mesmo estando dentro da igreja. Isso é prova que essa pessoa não se converteu ainda. Isso é prova que essa pessoa ainda não foi regenerada pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz: que diremos,
pois? Uma pergunta. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É uma pergunta. Aí ele responde no mesmo instante: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Então nós vemos aí o poder do Espírito Santo agindo na vida de alguém. Se alguém realmente se converteu, se alguém realmente foi regenerado pelo poder de Deus, ele não volta para o pecado. Se alguém foi regenerado pelo poder do Espírito Santo, ele não continua praticando o pecado. Mas a sua vida nós vemos que a sua vida vai de mudanças e mais mudanças. Se hoje ele precisa mudar, amanhã ele crê que precisa mudar mais ainda. Então nós vemos que o verdadeiro cristão, ele não continua nas mesmas práticas, ele não permanece no pecado. E há um engano terrível que alguém diz: não, a graça de Deus é abundante para nós, então vamos continuar pecando, vamos continuar errando. Mas é um engano. O apóstolo Paulo diz que se nós morremos para o pecado, não podemos mais viver nele. Então, se alguém ainda vive no pecado, diz que aceitou Cristo, que se converteu a Cristo e ainda continua com suas mesmas práticas, com seus mesmos vícios, é prova que essa pessoa ainda não se converteu. É muito claro na palavra de Deus. Então, a graça de Jesus remove a carga pesada da obrigação de guardar os seus mandamentos. As pessoas dizem: não, é muito difícil ser crente, é muito difícil servir a Deus, é muito difícil andar na presença de Deus, é muito difícil abandonar o pecado, é muito difícil abandonar as farras que eu tanto gosto, é muito difícil abandonar a cachaça, é muito difícil abandonar as drogas, é muito difícil abandonar o vício do cigarro. Mas nós vemos aqui que os mandamentos de Cristo não são penosos, não pesa. Em 1 João 5,3 está escrito: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Olha que palavra abençoada. Os seus mandamentos não são pesados. Obedecer a Deus não é pesado como alguns pensam. Mas nós vemos que o seu amor é tão grande, e Deus, através do seu amor, Ele quer que nós guardemos os seus mandamentos, obedecemos a sua palavra. Mas alguém diz: é difícil. Mas nós vemos que a graça de Jesus, Ele tira essa carga pesada de obrigação. Servir a Deus não se serve a Deus por uma obrigação. Não se guarda os mandamentos de Deus por uma obrigação, mas se guarda os mandamentos de Deus pela sua graça que nos é concedida. Se santifica pela graça de Deus que nos é concedida gratuitamente, como está escrito na palavra de Deus. A salvação é um presente de Deus. Não é uma carga pesada, não é um fardo pesado. Por isso que Jesus disse que aquele que vem a Ele, Ele tira todo o fardo pesado. Aquele que está cansado do pecado, aquele que anda com o fardo do pecado nas suas costas, espiritualmente falando, na sua vida espiritual. Quando ele se chega para Cristo, toda aquela carga é jogada fora. Por quê? Porque agora, quando ele se chega a Deus e ele faz parte, ele se converte a Cristo, essa carga é tirada da pessoa. Por isso que João, ele disse: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. É a palavra de Deus que diz isso. Quinta mentira contada pelo diabo, ou quinta mentira que o diabo faz com que as pessoas acreditem que seja verdade: você não precisa tratar com o pecado imediatamente. Olha uma das mentiras do diabo. Quando as pessoas muitas vezes se convertem a Cristo,
ou ainda não se converteram, mas diz, não, eu não preciso tratar com o pecado de imediatamente, eu não preciso. Nós vemos que a procrastinação é um pecado do qual todos nós somos culpados e a respeito do qual temos costume de brincar. Procrastinação é o diferimento ou adiantamento de alguma ação. Isso resulta em estresse, vergonha, não cumprir com as responsabilidades. Vemos aí, a demora nas coisas espirituais pode ser fatal. A Bíblia nos diz que, em 2 Coríntios, capítulo de número 6, capítulo de número 6, e versículo de número 2, olha o que está escrito. Porque diz, ouvite em tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Olha que versículo maravilhoso. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Está em 2 Coríntios 6 e 2. Então demorar, dizer, não, eu preciso, eu não vou lidar com o pecado agora, eu não preciso resolver esse problema agora na minha vida, eu não preciso abandonar esse vício agora, não, eu vou ter mais chances, eu vou ter mais oportunidade, eu já estou há 10 anos dentro do evangelho, dentro da igreja, continuo fazendo as mesmas coisas, continuo com as mesmas práticas, ora, afinal, Deus é longânimo. Um pensamento equivocado das pessoas que pensam desse jeito. Ah, se Deus me deu chance, eu já passei 15, 20 anos com essas práticas nesse pecado, então vou continuar da mesma forma. Afinal, Deus é longânimo, Ele não vai cobrar de mim de maneira alguma. E isso é um engano. A demora nas coisas espirituais podem ser fatais. O apóstolo Paulo, ele disse, porque diz, ouvite no tempo aceitável e socorrite no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Então, quando alguém se converte a Cristo, ele é regenerado pelo poder do Espírito Santo. Ele precisa aprender, o Espírito Santo traz clareza à sua mente, mostra a ele aonde há o pecado, aonde há as suas falhas, para que ele venha corrigi-las. Mas se hoje em dia alguém peca, está na igreja há 15, 20 anos, 10 anos e continua nas mesmas práticas e acha que isso é normal, isso é um problema seríssimo. Quando a consciência não acusa mais, é um problema terrível. E nós vemos que o apóstolo Paulo diz, eis aqui agora, o tempo aceitável é agora, o tempo de mudar é agora, não é amanhã, não é o próximo ano. Ah, não, quando eu resolver isso, eu vou tirar isso da minha vida. Quando colocar desculpas, as pessoas colocam desculpas. Ah, porque eu não consigo me libertar disso, porque eu não consigo deixar isso, porque eu não consigo, e coloca desculpas e mais desculpas, e o tempo vai se passando e a pessoa continua na mesma vida. Então nós vemos aqui o escritor de Hebreus, ele citando Salmos de número 95, ele exorta-nos a ouvir hoje a voz de Deus. Não é depois. Olha bem, Hebreus 3 e 7 diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Então, muitas vezes o Espírito Santo está dizendo, olha, fulano, meu queridinho, você está fazendo isso não está de acordo com a palavra de Deus. Isso não agrada a Deus. O Espírito Santo está lá falando, mas a pessoa
pessoa endurece o coração. É isso que Hebreus quer dizer. O escritor da carta aos Hebreus, em 3:7, ele diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. As pessoas têm ouvido a voz do Espírito Santo, mas muitas vezes diz: não, eu posso ficar assim, Deus me aceita do jeito que eu sou, Deus me quer do jeito que eu sou, Deus não olha para o meu pecado, Deus afinal, Deus é muito amoroso, Deus é muito longânimo, Deus é muito paciente, e continua da mesma maneira. Então nós vemos aqui, ainda em Hebreus capítulo 3, versículo 13 ao 15, diz assim: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Ele estava citando aqui a situação do povo de Israel. Nós vemos aqui que hoje em dia não é diferente. As pessoas querem estar no evangelho, se dizem que são cristãos. Hoje a moda é evangélico, eu sou gospel, eu sou evangélico, eu sou cristão. E faz o que quer. E ainda quando há a correção, a exortação da palavra de Deus, a pessoa não aceita. Ela quer ouvir palavras que o agrade, ou que agrade a ela. Ela quer chegar na igreja e quer ver o pastor, a liderança daquele ministério, com a bandejinha para servir a ela com o que ela quer comer. E não com o que Deus quer dar para ela, ou com o que Deus está oferecendo para essa pessoa. Hoje em dia nós vemos as pessoas em busca de campanha A, de campanha B, de milagres, de cura. Nós pregamos e nós cremos na cura. Nós cremos no Espírito Santo, nós cremos no poder de Deus, no poder salvífico, no poder libertador, no poder que cura, que transforma, que liberta o homem. Mas as pessoas não só podem se chegar a Deus somente com o interesse de receber vitória. E hoje em dia, quantos líderes estão enganando que se dizem líderes, mas não são? Se dizem homens de Deus, mas não são. Isso é bíblico. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Que haveria de se levantar vários espíritos enganadores e enganariam a muitas pessoas. Então nós vemos aqui que a Bíblia diz que o nosso dever é exortar uns aos outros todos os dias. Durante o tempo, daqui 1 ano, 2 anos, pastor Elisângela, que tem que exortar. Não! Ele diz aqui em Hebreus, ele diz assim, olha, durante o tempo que se chama hoje. Então as pessoas querem dizer, não, eu vou consertar a minha vida, eu vou tirar esse pecado, esse vício. Daqui a 1 ano, quando eu fizer um tratamento, quando eu fizer aquilo, fizer isso, eu vou tirar isso da minha vida. Mas nós vemos que o escritor aos Hebreus diz que o tempo que se chama hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje, é agora. Por que isso se torna tão necessário? Vamos ver. Primeiro, quanto mais o pecado permanece em nós, sem que haja arrependimento, mais difícil será a nossa mudança, devido à força do hábito do pecado. Olha que coisa terrível. Que tempo, por que isso é tão necessário? Tirar os vícios, precisar de arrependimento, de mudar. Por que é necessário? Porque quanto mais tempo a pessoa peca, ela está no pecado, ela está nas suas práticas pecaminosas, mas ela acha bom. Mas aquilo traz felicidade à sua carne, mas aquilo lhe dá mais prazer. Então nós vemos aqui que quanto mais tempo passar, mais difícil será a mudança dessa pessoa. Porque devido à força do hábito, ela já está habituada a pecar. É como alguém que diz, não, eu quero abandonar
o vício da cachaça. Mas todo dia de manhã, ao acordar, ao invés dessa pessoa ir lá buscar a Deus, ou estou falando pessoas que ainda não se converteram, ir lá, tomar o seu cafezinho, fazer o seu lanche da manhã, tomar o seu café da manhã, ela vai direto ao bar. Então não tem condições jamais essa pessoa abandonar essa prática se ela está procurando fazer aquilo. Mesmo assim, é aquele que fuma, que usa cigarros. Eu quero abandonar o cigarro, eu sei que é mal para a minha saúde, faz mal para a minha saúde, mas só que a pessoa vai lá no supermercado aonde vende o cigarro e compra o cigarro. Então, como é que essa pessoa vai se livrar desse vício? Se ela mesma está procurando, ela já está habituada ao vício. Então, pelo dia de manhã, ela pega o seu dinheiro, vai lá no supermercado, vai lá na venda e compra o seu cigarro. Então, nós vemos que essa pessoa, ela não quer se libertar. Ela não quer se livrar desse mal. Então, nós vemos que isso aí se tornou hábito. Então, fica difícil dessa pessoa ter mudança na sua vida. Porque além dela estar prejudicando a sua vida com tais vícios, ela ainda está prejudicando a sua vida espiritual. Então não tem como alguém abandonar o vício do cigarro se a pessoa vai lá e compra o cigarro. Mas podemos até dizer assim, que a pessoa diz, não, mas eu quero me livrar desse vício, eu quero me livrar das drogas, mas vai e compra a droga. Então essa pessoa poderia muito bem evitar de ir lá buscar. Então, desse jeito, fica difícil, porque ela está habituada ao pecado. E mesmo assim, há outras e outras práticas. Não só o vício do cigarro, da cachaça, da droga, mas quem é viciado na prostituição, quem é viciado na pornografia, quem é viciado em várias e outras coisas, se ela não for lá buscar o que ela quer, com certeza aquilo não vem voando e caindo na sua mão. Mas é porque a pessoa vai atrás disso. Então nós vemos aqui outra coisa importante. Quanto mais acalentamos um desejo pecaminoso ou uma atitude errada, mais o pecado ficará entranhado na nossa natureza. Será menos e menos notado. Terá um lugar mais permanente nas nossas afeições. Então alguém peca com facilidade. E diz, não, quando a pessoa, ela cede ao pecado, ela cede ao desejo pecaminoso, a uma atitude errada, cada vez mais o pecado se fortalece na vida dessa pessoa. Cada vez mais o pecado se torna forte na natureza humana. Ele fica entranhado na natureza humana. E será menos e menos notado. Terá um lugar mais permanente nas afeições. Já não é mais estranho pecar. Pecou a primeira vez. Continua acalentando o pecado, o desejo pecaminoso, cedendo às práticas. E aí cada vez se torna menos notado. Cada vez mais ele abrange um lugar maior na natureza humana, nas suas afeições. E aí continua e continua passando o tempo e a pessoa está satisfeita com o que está praticando. Segundo, é necessário porque a consequência maligna do pecado começa a fazer efeito no momento em que consegue entrada na alma. Então, a partir do momento que a pessoa peca, ela está fazendo algo que desagrada a Deus. A consequência maligna do pecado é imediata. Ela faz um efeito no momento quando ela entra na alma do ser humano. Foi somente um leve toque na arca que matou Uzá. E é somente uma simples brincadeira com o pecado que pode matar a alegria espiritual e os frutos das nossas vidas. Então basta apenas dizer, não, eu vou pecar hoje, mas amanhã eu não faço mais isso porque eu consigo me controlar. Eu posso provar hoje uma droga, mas amanhã com certeza eu não vou provar mais, porque eu consigo me controlar. Na hora que eu quiser abandonar, eu abandono, mas isso é um fato real, é uma coisa que você não pode brincar com isso. Porque no momento que se pratica o pecado, ele pode até não afetar o seu corpo físico,
físico, mas ele afeta a sua alma no momento que você pratica tais coisas. Então nós vemos aqui a mentira número 6 que o diabo conta e coloca na mentalidade das pessoas. Posso pecar sem sofrer consequências. Isso é um erro gravíssimo e uma mentira terrível que o diabo coloca na mente das pessoas. Porque nós vemos aqui em João 8:44 que a Bíblia diz que o diabo é mentiroso, pai da mentira. Quando ele fala de mentira, ele está falando do que lhe é próprio. Essas foram palavras de Jesus. Então nós vemos que a sexta mentira que o diabo coloca na mente das pessoas é a seguinte: posso pecar sem sofrer consequências. Se eu pecar, nada de mal vai realmente me acontecer. Não pensamos assim, às vezes, especialmente se o pecado é pequeno? Olha aí uma pergunta. É espantoso observar os multiformes enganos do diabo neste assunto. Por um lado, ele convence as pessoas de que não existe um verdadeiro inferno e que, portanto, não faz mal pecar. Por outro lado, para aqueles que acreditam que existe um inferno, ele os convence de que não há perigo, no caso deles, de irem para lá. Mas sempre há consequências para o pecado, porque Deus é um Deus de justiça que odeia o pecado. Então nós vemos aqui que as pessoas dizem, não, eu posso fazer isso, eu posso praticar o que eu quiser, quem manda na minha vida sou eu. E isso é uma história contada pelos crentes que existe inferno, isso é uma mentira. Isso não existe, isso é engano do diabo. O diabo quer que as pessoas acreditem que realmente não existe inferno. O diabo quer que as pessoas acreditem que realmente não tem do que ser salvo. Realmente o diabo quer que as pessoas acreditem que pode pecar e que não vai haver uma punição. Ah, Deus é amor. Todos os caminhos levam a Deus. Deus é amor, Deus é misericórdia. Nós só vemos as pessoas falar isso. Deus vai ter misericórdia de mim no dia que eu morrer. Nós vemos aqui em Êxodo 34 e versículo 7. Vamos ver o que é que diz a palavra de Deus. Êxodo capítulo 34 e versículo 7, Deus estava falando isso com o seu povo que foi tirado da terra do Egito. Veja como Deus tratou o seu povo. Ah, pastora Elisângela, Deus só trata assim o seu povo porque o seu povo tem conhecimento. Mas se você está ouvindo a mensagem hoje e você não se arrepender, Deus vai tratar com você da mesma maneira. Não tem acepção de pessoas diante de Deus. Deus trata todos de uma forma correta, da forma certa que deve ser tratado. Vamos ver aqui Êxodo 34 e versículo 7. Olha o que Deus disse para Moisés para dar o recado ao seu povo. Olha o que ele diz. Êxodo capítulo 34, versículo de número 7. Está escrito assim: cumpro a minha promessa a milhares de gerações e perdoo o mal e o pecado, porém não deixo de castigar os seus filhos. Olha o que Deus disse. Ele disse que perdoava, ele disse que cumpre as suas promessas, mas o que foi que ele disse também? Que eu não deixo de castigar. Deus não deixa de corrigir, Deus não deixa de nos exortar e dizer, olha meu filho, minha filha, você está errado nisso, você está errado nisso. Mas se a pessoa não se arrepende, não muda, essa pessoa é castigada por Deus. É um equívoco as pessoas dizerem, não, Deus só é amor. Deus só é amor, Deus não castiga, Deus não cobra. Então nós vemos que isso é um equívoco. Então a palavra de Deus, ela não está relatando a verdade.
Então nós vemos aqui, Deus testificou que de nenhuma maneira livrará o culpado. Se não precisasse existir qualquer consequência do pecado, Jesus nunca teria morrido numa cruz pelos pecadores. Ele mesmo declarou quando clamou o seguinte: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Está em Mateus 26:39. E realmente não era possível, porque a fim de que Deus fosse justo e justificador dos ímpios, foi preciso punir os seus pecados na pessoa de Jesus. Então não seria possível Deus afastar aquele cálice de Cristo. Cristo teria que pagar o preço pelos nossos pecados. Porque se Deus não fizesse isso, Ele seria justificador dos ímpios. E esse não foi o plano de Deus. O plano de Deus foi resgatar um povo para si, foi escolher um povo para a salvação. Então nós vemos aqui que foi preciso punir os nossos pecados na pessoa de Jesus. Jesus era inocente, Jesus não tinha pecado, somente uma pessoa perfeita. Somente um homem perfeito, um homem que não tivesse pecado, que não tivesse falha, poderia pagar o pecado pelos ímpios. Somente Jesus. Então nós vemos em Romanos 3:25 ao 26, né? Esses versículos nós não podemos deixar de lê-los aqui, porque é muito importante para a nossa compreensão nessa noite. Diz assim, 3:25 de Romanos, diz assim: Deus ofereceu Cristo como sacrifício, para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse um meio das pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que Ele é justo. No passado, Ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Olha bem, mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Olha que versículos tão fortes o apóstolo Paulo disse. Antes, lá no passado, Deus não tinha como cobrar. Deus não tinha como castigar as pessoas. Mas agora o sacrifício foi feito. Agora o sacrifício foi completo através de Jesus. Agora, se as pessoas, nós vemos aqui que Deus aceita as pessoas que creem no seu Filho para a salvação. Nós vemos aqui no versículo que ele diz assim: no passado ele foi paciente, não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Aí nós vemos ponto e vírgula aqui. Aí ele diz: mas agora, vírgula, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Então, erroneamente, quando alguém diz: olha, fulano, aceita Jesus como teu Salvador, aceita Cristo. Não, aqui está dizendo que Deus aceita. Deus, assim Ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Aqueles que creem em Jesus é aceitos por Deus. Então nós vemos ainda, Jesus não é a única testemunha das consequências do pecado. Também o são todas as multidões que estão no inferno, sofrendo a vingança do fogo eterno. Está em Mateus 10:28. Depois, Mateus 25:46. Queremos ler aqui esse versículo rapidamente, para que você tenha uma noção e entenda a respeito da palavra de Deus. Mateus, capítulo de número 10. Se você tiver uma Bíblia em casa, é importante você acompanhar conosco, para não dizer: não, são palavras da pastora Elisângela que quer nos amedrontar. Mas não é, foi o próprio Jesus que falou. Mateus 10:28. Vamos ver o que é que diz aqui, rapidamente, para a nossa meditação. Olha bem o que Jesus disse: não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma.
Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Versículo 29. Por acaso não é verdade? Deixa eu ver aqui o próximo versículo. Agora, Mateus capítulo 25, versículo 46. Vamos ver o que Jesus ainda disse. Mateus 25 e versículo 46 está escrito: E Jesus terminou assim: portanto, estes irão para o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Então Jesus, ele mesmo falou. Mas se eu sou redimido por Cristo, alguém poderia me perguntar: como é que posso ser punido pelos meus pecados? Se cremos em Jesus, não somos propriamente punidos pelos nossos pecados. Pelo contrário, nosso Pai nos disciplina misericordiosamente, a fim de que sejamos participantes da sua santidade. Então nós vemos aqui, se a pessoa não crê em Cristo, não crê na sua salvação, não crê no nome de Jesus que pode salvar, as pessoas serão punidas pelos seus pecados. Mas aqueles que creem, depositam a sua confiança em Cristo, a Bíblia diz que não somos mais punidos pelos nossos pecados, porque o sacrifício já foi feito através de Jesus de Nazaré na cruz do Calvário. Deus ama demais a santidade para permitir que os seus próprios filhos venham a chafurdar no pecado. Portanto, disciplina pelo pecado é a marca registrada do amor de Deus pelos seus filhos e deve ser esperada sempre que alguém pecar ou sempre que pecarmos, seremos alertados, seremos disciplinados, seremos corrigidos por Deus como filhos de Deus que nós somos. Fazemos bem em lembrar que o mero fato de tais castigos não serem eternos não significa que as consequências do pecado não sejam indolores para os crentes. Às vezes, até um redimido tem de viver com as consequências de um pecado pelo resto da sua vida. Porque nós vemos aqui no caso do rei Davi, que adulterou com Batseba. Nós vemos aqui que ele teve que suportar, ele teve que ser punido por Deus pelos seus pecados. E nós vemos que isso já é razão suficiente para não pecarmos. O nosso Pai não somente tem uma equipe para afastar os nossos inimigos, mas também uma vara para corrigir os nossos erros. Sejamos gratos a Ele por isso, porque é para o nosso bem. Mentira de número 7. Deus não vai me julgar porque todo mundo faz o mesmo. Uma mentira que o diabo coloca na mente das pessoas. Ah, todo mundo faz o mesmo. Todo mundo pratica o mesmo pecado. Deus não vai me julgar, Deus não vai cobrar de mim, porque isso é uma coisa que todo mundo faz. Então Deus não vai me julgar por isso. E isso é um erro das pessoas pensarem assim e acreditarem nas mentiras do diabo. 8ª mentira do diabo. Deus não vai me julgar porque não sou tão mal quanto os outros. Nós vemos que são parecidas as últimas duas. Primeiro, nós vemos aqui que Deus não vai me julgar. É o pensamento da pessoa enganada pelo diabo, que diz assim: Deus não vai me julgar porque todo mundo faz o mesmo. Nós vemos na 8ª mentira: Deus não vai me julgar porque não sou tão mal quanto os outros. Outra mentira que o diabo coloca na mente das pessoas. Se não racionalizarmos o nosso pecado, por incluirmos na multidão, o diabo vai tentar nos levar a racionalizá-lo, excluindo-nos da multidão. Essa atitude era a essência do farisaísmo e é sempre uma ilusão fatal. Os fariseus se achavam importantes, se achavam que Deus não ia julgar eles porque eles não eram tão mal quanto os pecadores daquela época. Quanto as prostitutas, quanto os publicanos, eles criam que eles eram bonzinhos e por isso Deus não havia de julgar os seus pecados. Então nós vemos que isso é uma mentira que o diabo conta. 9ª mentira:
Deus vai perdoar você, por isso vai em frente e peque. Quantas pessoas dizem, não, eu vou em frente e vou continuar pecando, porque eu sei que eu peco hoje, Deus me perdoa, peco amanhã, Deus me perdoa, peco depois, Deus me perdoa, Deus continua me perdoando. E isso também é uma mentira que o diabo conta e coloca na mente das pessoas. Então nós vemos a 10ª mentira para terminarmos. Deus nunca vai perdoar você, por isso vai em frente e continue pecando. Isso é outra mentira que o diabo coloca na vida e na mente das pessoas. Não, você é muito pecador, continua pecando, você já pecou tanto, não tem perdão para você, não tem mais jeito para você. Então isso o diabo coloca na mente das pessoas. Vamos concluir aqui. A conclusão diz o seguinte: como é que podemos derrotar as mentiras do diabo? Somente pela palavra de Deus. É a verdade que nos dá base sólida e que não permite que sejamos levados por qualquer vento de doutrina. É a verdade que santifica, é a verdade que é a mola mestra do crescimento à maturidade em Cristo. É a chave para derrotar o diabo. Leitura da Bíblia, meditação na palavra de Deus, memorização da Bíblia, experimentar as verdades de Deus para as nossas vidas. Somente assim nós conseguimos nos livrarmos das mentiras do diabo. Que Deus abençoe vocês. Já vamos orar neste momento, pelos pedidos de oração. Eu espero que você tenha guardado essa palavra, que você medite nessa palavra em nome de Jesus. Vamos orar já pelo pedido da Daiane, e por toda a sua família. Soberano Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Nem que lembrava que tem essa vinheta mais. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar. Porque Ele é Deus. É momento de oração. Soberano Deus, eterno Pai, nós te apresentamos neste momento, Senhor, o pedido de oração feito pela Daiane, Senhor. Ó Deus, toma a família da Daiane em tuas mãos, abençoa ela. Senhor, nós te apresentamos a vida do Senhor unido. Senhor, dá saúde a ele, abençoa ele, guarda, protege, livra de todo mal, abençoa toda a família da Daiane. Senhor, também eu já oro neste momento, ó Deus, por todos os ouvintes, as pessoas que ouviram essa palavra, Senhor, essa ministração, que o Teu Espírito Santo venha, ó Pai, com clareza, tocar, falar a mente, apagando todas as mentiras do diabo da mentalidade dessa pessoa. Abençoa todos os ouvintes do programa Voz Apostólica e que o Teu Espírito Santo venha agir na salvação dessa pessoa. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Pastor Edivan. Tão somente o fardo sobrou. Deus, é muito triste o homem ser escravizado. Vale a pena contemplar meu estado, oprimido por causa do opressor. Deus, chegue aqui para pedir a tua ajuda. Eu não mereço mais a vida continua. Eu quero pertencer a ti inteiramente. Deus, te conhecer pra mim foi a coisa mais bela. És o oásis que encontrei aqui na terra. Senhor, me aceite da maneira que eu sou. Eu levanto as minhas mãos pro céu e te aceito nessa hora. Eu confio na vitória, meu amigo verdadeiro.
corpo de gente faz do céu um cidadão. Fred Menezes, Rosinaldo Barbosa, Socorro Araújo, Enésia, Deus abençoe vocês. Divino da Costa, Chegue aqui, Bispo Divino da Costa, Deus abençoe. tendo no peito reflexo do pecado. Sou tão somente o farrapo que sobrou. Mas a... Carl Silva, né? Também Carla Silva, eu acho. Deus abençoe. Rosalva Quaresma, Deus abençoe. Inoval Cabral, Laura Maria, Deus abençoe vocês. Carrasco opressor, Deus, Chegue aqui para pedir a tua ajuda. Eu Não mereço, mas a vida continua. Eu quero Pertencer a ti inteiramente. Deus, te conhecer pra mim foi a coisa mais bela. És o oásis se encontrei aqui na terra. Senhor, me aceite da maneira que eu estou. Eu levanto as minhas mãos pro céu e te aceito nesta hora. Eu confio na vitória, o amigo verdadeiro, a esperança que restou. Quero conhecê-lo bem melhor. Minha vida foi em tuas mãos. Senhor, me mantém de pé. Este farrapo de gente faz o céu um cidadão. Muito bem, graças a Deus, né? Louvado e adorado é o nome do Senhor. Ouvimos aí a palavra de Deus com a pastora Elisângela. Já agradecemos a Deus por tudo, né? O nosso programa está chegando aos momentos finais, mas na próxima semana, às 21 horas, na quarta e na quinta, estaremos aqui de volta, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Então, que Deus abençoe a vida de todos. Convidamos vocês, né, para participar conosco lá na nossa igreja, Igreja Apostólica Poder da Fé. Vá e leve sua família. Deus tem uma palavra para você, para o seu coração, né? Fica ali próximo ao Maá, no Alto São Vicente, né? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Aqui o abraço dos pastores Edivan e Elisângela, né? Hoje o programa teve a apresentação desse amigo de vocês, pastor Edivan. E na próxima semana nós estaremos de volta, se assim o Senhor Jesus Cristo nos permitir, na tecla de som, nosso amigo Lucenil, né? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. E até lá, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos. Muito obrigado aí pela audiência de todos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Deus abençoe vocês. Fiquem todos com Deus.